bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Um Deus marcado por um cifrão. E aí a ideia é a gente refletir quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus no nosso coração. E a proposta é refletirmos sobre a nossa relação com o dinheiro e quais são os riscos e os danos que nós colhemos quando isso acontece. Fato é que não há como vivermos a nossa vida, a nossa existência sem esse instrumento constituído para determinar, inclusive, valor às coisas. É um instrumento de troca, de quantificação, mas que, ao mesmo tempo, determina valor a coisas tangíveis e a coisas intangíveis. Mas a gente não pode ignorar uma verdade a respeito do dinheiro, é que ele possui um poder. O dinheiro possui uma força capaz de influenciar a nossa vida, capaz de determinar, inclusive, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. O dinheiro tem a força de determinar e influenciar as nossas escolhas. E mais, o dinheiro é capaz de afetar a nossa fé. A nossa fé. Dinheiro é um assunto tão sério, mas tão sério, e as Sagradas Escrituras deixam isso muito claro. Para vocês terem uma ideia, numa coletânea intencionalmente realizada, tentando apurar o quantitativo de versículos sobre os principais temas da vida cristã, chegou-se a um resultado extraordinário, impressionante, de que a Bíblia possui aproximadamente 500 versículos que versam sobre a fé. Melhor, aproximadamente 500 versículos que versam sobre a oração. 300 sobre salvação. Sabe quantos versículos a Bíblia possui, desde o Antigo Testamento até o findar do Novo Testamento, relacionado a dinheiro? Mais de 2.350 versículos. Dada a importância e a gravidade desse assunto, quando a gente fala de dinheiro, nós estamos pisando num terreno sagrado, espiritual. E é tão sério, mas tão sério, que Jesus foi intencional em direcionar aos seus ouvintes e deixar registrado nos evangelhos uma severa declaração. Está aí em Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. O que é o Mamon? Mamon não é o dinheiro em si. O dinheiro em si é dinheiro. La plata. Cadê o Manuel? Não está aí não, né? Mamon é quando o dinheiro sai da categoria de dinheiro e é elevado à categoria de divindade. Jesus faz questão de nomear o dinheiro quando ele sai da categoria dinheiro e alcança a categoria divindade para dizer o seguinte: é uma força espiritual que rivaliza com Deus. Com Deus. É o momento quando o dinheiro deixa de ser um meio para alcançar alguma coisa e se torna o fim.
E quando o dinheiro deixa de ser meio e se torna o fim, significa que ele já tomou o nosso coração, sendo que o nosso coração deve pertencer exclusivamente a Deus. John Wesley, o pai do metodismo, diz que, e ciente desse perigo, que quando o dinheiro chegava no seu bolso, ele rapidamente fazia questão de distribuí-lo, para que ele não percorresse caminhos até alcançar o seu coração. Porque ele sabia o risco que corria quando flertava com o dinheiro, quando olhava com demasia para o dinheiro. Nenhum de nós, creio, se declararia aqui nessa manhã um adorador de Mamon. Nós adoramos a Deus. Mas nós não podemos ignorar a sutileza de Mamon. Mamon tem uma força de atrair o nosso coração. Ninguém para pelo caminho porque encontrou um pedaço de papel ao chão. E aí então, coloca os pés sobre esse papel, olha para um lado e para o outro, tipo assim, ninguém pode ver, aí pega o papel, coloca o papel no bolso. Ninguém faz isso. Agora, quando a gente vê isso aqui ao chão, teve gente que até mexeu na cadeira. A gente é atraído por isso. Isso nos chama. Aí sim, a gente coloca o pé sobre, olha para ver se ninguém está percebendo, a gente pega, coloca isso no bolso, e a gente é capaz de ferir por conta disso. De sacrificar aquilo que é extremamente importante, impagável, por conta disso. Uma das razões de elevação do número de divórcio, a ponto de hoje equipararmos o número de casamento ao número de divórcio, o número de divórcio ao número de casamento, uma das causas é dinheiro. Dinheiro. Porque o dinheiro tem essa capacidade de nos tomar, de nos ferir, de nos tornar capazes de ferir, de machucar, de corrompermos princípios, valores, de machucarmos aqueles que estão ao nosso redor. E mais do que isso, o dinheiro é capaz de se infiltrar e comprometer o nosso relacionamento com Deus, transformando por vezes a fé num instrumento de satisfação das nossas necessidades, dos nossos caprichos. E é exatamente essa distorção que o apóstolo Paulo denuncia em 1 Timóteo 6, quando ele vai dizer lá das pessoas que pensam que a piedade é fonte de lucro. O que é uma pessoa piedosa? É aquela pessoa que vive de forma reverente, obediente, íntegra diante de Deus. Mas a gente sabe, a gente já está vivido a respeito de pessoas que não apenas pensam, mas ensinam, porque acreditam que a piedade é uma espécie de garantia de lucro financeiro, de que uma vida piedosa é um instrumento de barganha para que a gente consiga então conquistar a tão almejada prosperidade financeira. A ideia é muito simples. Se nós nos mantivermos fiéis, vivendo uma vida que agrada o coração de Deus, então nós projetamos para Deus a obrigação de Deus, então, atender os nossos caprichos. Por quê? Porque Deus, nós somos fiéis, agora está na hora do Senhor demonstrar a sua fidelidade. Então eu estou fazendo isso para que o Senhor faça aquilo. Eu tenho certeza de que você já viu e já ouviu isso por aí. E essa interpretação distorcida costuma, inclusive, se apoiar em textos bíblicos registrados nas Sagradas Escrituras, como o texto que eu vou ler agora,
que é um texto usado fora do contexto para pretexto, e que fundamenta uma teologia rasa, para não dizer diabólica. Veja o que o texto fora do contexto é capaz de fazer. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos de seu ventre serão abençoados, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. O Senhor lhes concederá grande prosperidade, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Porque nós não fomos feitos para ser cauda, nós fomos feitos para ser cabeça, amém? Muito bom. Mas tem gente que vai dizer um glorioso amém, aleluia. Eu não nasci para ser cauda, eu nasci para ser cabeça. Textos como o de Malaquias 3,10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Só que o Evangelho não fala a respeito de barganha, troca de favores entre o divino e o humano. Eu lembro da história de um pregador que foi falar sobre oração e resolveu utilizar a narrativa bíblica dos evangelhos que fala sobre a parábola do filho pródigo. E aí, para surpresa de todo mundo, ao invés daquele pregador pensar o trecho do texto que diz: Pai, pequei contra os céus, pequei contra a terra, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, o camarada tira o texto e diz o seguinte: ó, dá-me a parte que me pertence. E constrói uma pregação que vai ao encontro de corações, levando os ouvintes a utilizarem a oração como um instrumento de petição, de barganha. Sabe qual que é o nome disso? Lá na Academia Teológica, que a gente já conhece porque está popularizado entre nós, teologia da prosperidade. É a teologia da barganha. É a teologia do que eu estou fazendo aqui, Deus, para que o Senhor faça aí. É o crente macumbeiro. Conhece o crente macumbeiro? O crente macumbeiro é aquele que entrega a oferenda para agradar o coração de Deus, para que Deus então faça aquilo que ele está desejoso. Porque esse é o espírito que norteia a prática da macumba. Ó, eu vou dar um agrado aqui para a divindade, para então a divindade se agradar, e agradada então me agrade. Entendeu? Crente macumbeiro. Crente tomado pela teologia da prosperidade. Onde eu cumpro as minhas obrigações espirituais e Deus fica, portanto, obrigado a recompensar o meu sacrifício. Afinal de contas, eu estou jejuando tem uma semana. Afinal de contas, eu vou no culto de forma ininterrupta. Afinal de contas, eu estou lá fazendo a jornada surpreendente, 40 dias de devocional com a minha família. Não é fácil não, mas ó Deus, eu estou fazendo. Então está na hora agora do Senhor me abençoar. Como se a nossa trajetória espiritual, o nosso comprometimento na vida cristã fosse uma moeda de troca para obter retorno material. Só que isso é uma distorção diabólica, que fere a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque essa prática, esse caminho, torna Deus um ídolo funcional. Você faz com que Deus deixe de ser o último, o objetivo, o fim, e traz Deus para se tornar meio, mecanismo. Para que então, o que é que vai se tornar fim?
o dinheiro, a prosperidade, o bem. E quando eu tiro Deus do seu lugar e coloco Deus como mediador, Deus vira ídolo. E o ídolo que tinha que estar aqui, vai para lá e se transforma em Deus. É o momento quando o dinheiro toma o nosso coração, tomando o lugar de Deus e se tornando Deus nas nossas vidas. Só que quando a gente verdadeiramente encontra o Senhor, quando verdadeiramente somos esbarrados pelo Espírito do Senhor, nós nos encontramos satisfeitos. Quando verdadeiramente o nosso coração encontra o coração de Deus, a nossa alma se aquieta, se satisfaz, não é isso que o salmista diz? O Senhor é o meu pastor. E porque o Senhor é o meu pastor, de nada mais eu terei falta. Mas não, a turma envezada usa o Salmo 23, verso 1, da seguinte forma: ó, o Senhor é meu pastor, e já que o Senhor é meu pastor, não pode faltar nada. O Senhor é meu pastor, eu tenho que ter tudo o que eu quero. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: olha, eu encontrei satisfação no Senhor. E porque eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Porque, como diz lá o Salmo 16, eu não tenho outro bem além de ti. O Senhor é o bem mais precioso que eu tenho na minha vida e na minha história. Grava isso. Quando a gente busca a Deus, visando a partir da nossa busca a Deus, algo além de Deus, a gente transforma Deus num ídolo. E a gente precisa reforçar isso aqui porque nós não somos da categoria da idolatria metal. Mas muitos de nós somos tentados a percorrer a jornada da idolatria mental. Nós não carregamos imagens de gesso, de madeira. Mas, por vezes, nós carregamos uma imagem distorcida de Deus nos nossos corações. E nós começamos a nos relacionar e a reverenciar a ideia distorcida que nós temos de Deus, transformando Deus num ídolo. E quando o ídolo assume o lugar de Deus na nossa vida, quando Deus deixa de ser o número 1 e a gente coloca o dinheiro lá, o dinheiro vira mamon. Mamon é o demônio fantasiado, travestido de bênção. Isso é o mamon. Mamon é o diabo disfarçado de bênção, infernizando a nossa vida. E é sobre isso que Paulo adverte em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos, a turma que foi tomada pelo mamon, cai em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por quê? Dinheiro não é problema, não mesmo. Dinheiro é inclusive um instrumento capaz de trazer justiça e equidade. O problema é que nós vivemos numa realidade social que poucos têm muito e muitos têm pouco. As 20 pessoas mais ricas do Brasil possuem patrimônio idêntico a 60% da população brasileira. Os 12 homens mais ricos da Terra possuem patrimônio idêntico a mais de 4 bilhões de pessoas juntas. Nós temos riqueza o suficiente para matar a fome da terra. E ainda sobra 1/3. Se essas pessoas se dedicassem a oferecer 10% da sua riqueza, nós colocaríamos todas as crianças cujos países mais pobres do mundo não têm estrutura educacional dentro de uma escola. Imagina, nós somos uma nação situada numa posição geográfica abençoada. O Brasil é um país abençoado. O que você jogar na terra frutifica. A gente não acorda aqui com medo de terremoto, maremoto, nada disso. Somos um país tropical, cujo povo tem uma beleza, uma garra, mas fomos corrompidos.
De tal modo que 33 milhões de crianças não têm o que comer. 33,1 milhões de crianças não têm o que comer. Tem alguma coisa errada. E qual é a coisa errada? Está aqui Paulo dizendo. A coisa errada é o amor ao dinheiro. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Amor ao dinheiro ou devoção ao mamon arruína vidas, corrompe juízos, subverte os valores do Evangelho. Esse discurso de que Deus está obrigado a realizar os meus sonhos, os meus caprichos, contradiz a mensagem do Evangelho. Quem caminha nessa direção precisa reavaliar, inclusive, a sua fé, como o próprio apóstolo Paulo diz, porque já se desviaram dela. E com todo temor e com todo carinho, eu preciso afirmar uma coisa aqui. Deus não está sujeito às nossas expectativas financeiras. Eu vou repetir. Deus não está sujeito às nossas expectativas financeiras. Deus não vai fazer aparecer em contas bancárias um volume financeiro de forma celestial, ultra gospel mágica, simplesmente porque algumas pessoas acolheram nos seus corações promessas feitas por lobos travestidos em pele de cordeiro, os coaches de plantão, que ao invés de vender a mensagem do alto, vende a mensagem da autoajuda, do empenho, da reivindicação. Declara aí, eu quero de volta o que é meu. E aí essas vidas cujas almas são gananciosas, vão nutrindo nos seus corações uma expectativa diabólica. A gente precisa retornar às Escrituras. A gente precisa aprender, inclusive, com o próprio apóstolo Paulo, que não apenas fundamentou o seu coração em Deus, mas aprendeu em Deus um princípio necessário para nós, que é do contentamento. Veja o que ele diz nos versos 6 a 8 de 1 Timóteo 6. De fato, a piedade com contentamento é a grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Guarde isso no seu coração. A verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens. A verdadeira riqueza, diz Paulo, está na piedade acompanhada de um contentamento. É gente tomada por duas lombrigas chamadas dá e dá. Não se satisfaz. Quanto mais tem, mais quer, e quanto mais tem, mais continua desejando em ter. A gente está inserido numa sociedade marcada pela performance, onde a medicação se tornou um instrumento de grife. O que você está tomando? Eu estou tomando Rivotril. E você? Ah, o meu é 500 miligramas. Só? O meu é de 1000 miligramas. E você tem burnout? Porque eu tenho burnout. Não, eu tenho depressão. Uma sociedade dominada pela estética da ostentação. Gente gastando dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para ficar dando satisfação ou tentando impressionar o coração de quem não está nem aí para a gente. Isso é uma vida diabólica. Gente que anda trafegando pelas vitrines das redes sociais, postando uma vida perfeita, mas vivendo um inferno existencial.
E no meio de tudo isso, está cada vez mais raro nós encontrarmos pessoas conscientes e satisfeitas com o que têm. Porque o princípio da economia não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Eu conheço pessoas e conheci pessoas que ganhavam lá os seus 40 salários mínimos endividados. E eu tenho na minha família histórias de pessoas que conseguiram cunhar uma vida pautada na honestidade e construir patrimônios ganhando 2, 3 salários mínimos. O meu avô materno, mestre de obras, ficava indignado se você chegasse na casa dele e raspasse a panela. Ele falou, não, meu filho, raspar panela não, comida aqui tem de sobra. Abundância. Você sabe do que eu estou falando. Mas a gente conhece gente tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem a fome pelo dinheiro, a sede pelo dinheiro. Gente gananciosa. Pobre na alma. Porque não encontrou o sentido da vida. Não está satisfeito com o que tem. Não é grato com o que possui. Fica sempre na expectativa de ficar admirando e sendo tomado e tomada pelo verde da grama do outro. E não faz ideia do que está do outro lado da cerca. Mas já foi tomado. E aí a gente é tentado, em meio a tudo isso, a produzir uma versão idealizada de nós mesmos, para ficar ganhando validação e satisfação dos outros. Gente, isso é um inferno. Porque vai nos ferindo emocionalmente. Vai gerando um peso da nossa alma. Porque vai nos levando a tentar produzir e manter uma imagem que não condiz com aquilo que a gente é. Aí a gente está correndo atrás daquilo que o dinheiro compra, esquecendo que o mais importante é aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. A gente está correndo atrás daquilo que a gente pega, esquecendo que o mais importante para as nossas vidas, para que realmente vivamos uma vida repleta de sentido, tem a ver com aquilo que a gente não toca. Vocês se lembram lá daquela propaganda magistral? Tem coisas que o dinheiro compra. Para isso existe o cartão de crédito. Mas tem coisas que o dinheiro não compra. Não compra. Não adianta. É gente dando festas, tentando produzir a partir do mamon a experiência da alegria, mas quando a festa acaba, volta o gosto amargo na boca, na alma. Por quê? Porque está tentando produzir e reproduzir algo que o dinheiro não compra, não compra. Não há nada mais belo do que você poder nutrir um lar com relacionamentos autênticos, respeitosos, amorosos, que aprendam a viver o tempo da escassez, o tempo da bonança. Como eu sou grato a Deus pela minha família, por tudo aquilo que a gente já viveu, experimentou, e pela graça de Deus, os nossos corações firmes, porque Deus foi nos dando a graça e a condição de juntos aprendermos a viver no tempo do nada, do nada. Eu lembro quando eu e Natália casamos, a gente morava numa casa do chão batidão lá. Era um pãozinho, o café era um pãozinho no almoço e um pãozinho na janta. Mas com alegria. Com contentamento. A gente não tinha dinheiro, Wesley, para ter um telefone. A gente corria para o orelhão, porque a minha sogra ligava em determinado dia, determinada hora, para a gente atender e falar. E isso vem ao nosso coração como uma memória de um tempo em que fomos fortalecidos um pelo outro. E a gente precisa aprender a viver assim. E que fique claro, em nome de Jesus, eu não estou fazendo alusão à teologia da pobreza, da miséria. Não mesmo.
Porque a promessa do Evangelho é maior. A palavra-chave do Evangelho é contentamento. É estar contente com o que tem. É sobre isso que ele fala em Filipenses 4. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas aí a turma envezada vai achar que, não, eu posso conquistar. Não, meu queridão, minha queridona. Tudo posso eu posso passar pelo que for, ciente de que se o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Porque eu posso estar com o meu celeiro repleto e a minha alma vazia. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. É a palavra do Senhor Jesus. Então, eu queria que parássemos e pensássemos. Se nós começássemos hoje a gente está encerrando a nossa jornada do surpreendente. Eu espero em nome de Jesus que você, que porventura tenha tropeçado no meio do caminho, deixado 1, 2, 3, 4, 5 dias para trás, continue nessa jornada. Não é fácil. Não é. Nós sabíamos disso. Por quê? Porque nós estamos agora propondo que as nossas casas, os nossos casamentos, a nossa paternidade, a nossa maternidade, a nossa filiação, conjuntamente como família, trafegue pelas páginas do Evangelho. Intencionalmente, nós criamos e provocamos a retomada de uma disciplina de reservarmos o nosso dia, um espaço para que estejamos juntos como família ao redor da palavra de Deus, refletindo, aplicando. Então eu quero que, em nome de Jesus, você conclua. Eu não vou perguntar quem concluiu aqui, eu não quero gerar constrangimento em ninguém, porque a proposta é outra. A proposta é, nós vamos continuar andando em direção à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável para nós. Os planos que Deus tem para você, para a sua casa, são para que você colha bênçãos espirituais na companhia do Senhor, com a presença do Senhor. Porque tem coisas que você precisa e vai vivenciar na sua casa, na sua família, que nenhum dinheiro no mundo será capaz de comprar. Eu conheci pessoas muito ricas, com as suas vidas arruinadas. Um filho que aos 18 anos ganhou de presente um Audi A3, na época que o Audi A3 era o carro. Ainda é um carro, né? Mas que foram encontrados tempos depois num parque da cidade, envolto no vômito, embriagado, seminu, do lado do carro. Uma casa que tinha uma cozinha no andar de baixo, no andar de cima, porque era tão grande que não dava, você tinha que percorrer tanto. Você imagina uma casa de metragem construtiva de 5.000 metros quadrados. Eu nunca vi nada igual na minha vida. No terreno, casa para o caseiro, casa para o motorista, 5 carros 0 quilômetro importados na garagem. Mas uma família desestruturada. Por quê? Porque foram tentando comprar aquilo que o dinheiro não compra. Talvez valha a pena a gente começar uma campanha muito pessoal aqui, que é a provocação que eu quero fazer, para que a gente reflita. E se nós começássemos a nos relacionar com Deus sem a expectativa de? Imagina se Deus aparecesse aqui para a gente agora e falasse assim, gente, Casa Viva, você que está aqui no culto, você veio, está te alcançando. Vou fazer o seguinte, nos próximos 365 dias, eu não vou te abençoar materialmente. Não vou. Eu não vou te dar nada. Quantos de nós continuaríamos na nossa relação com Deus, simplesmente para estar com Deus? Não para tentar adquirir a partir do nosso relacionamento com Deus o que Deus pode, a partir do nosso querer, nos dar. Imagina. Quantos de nós voltaríamos aqui no domingo que vem e adoraríamos ao Senhor, prestaríamos um culto ao Senhor, se Ele tivesse dito para nós, nos próximos 365 dias, eu não vou dar. Não mesmo. O
que aconteceria se nós crêssemos na vontade de Deus, naquilo que está no Evangelho do Senhor Jesus, de Jesus, simplesmente por amor a Ele, simplesmente por obediência a Ele, dizendo assim: Senhor, eu estou contente aqui, porque aqui o Senhor está. Perceba, contentamento pleno na pessoa de Jesus, na companhia de Jesus, e não por aquilo que Jesus pode ou não dá. É a turma que fica de biquinho com o papai do céu. Por quê? Porque papai do céu não atendeu a oração. A turma que fica decepcionada com Deus, por quê? Porque não está se relacionando com Deus, está se relacionando numa expectativa irreal, por vezes diabólica, de Deus. Porque a gente está batendo nisso aqui, gente, não é sem intenção. A oração não é um instrumento de petição para mudar a situação. A oração é um instrumento onde nós vamos ao encontro de Deus para que então sejamos transformados a partir do nosso coração. Eu falo isso para o meu filho: filho, viva a vida. Consciente que você está diante dos olhos de Deus e tudo que você fizer, meu filho, faça para agradar o coração de Deus. Aí eu te pergunto, vai dar errado? É óbvio que não. Aí Paulo continua o seu ensinamento no verso 17. Ordene aos que são ricos do presente mundo. Eu preciso fazer essa pergunta aqui. Quem aqui se considera rico? Rico. Difícil levantar a mão, né? Difícil levantar a mão. Porque olha o que Paulo vai dizer aqui. À luz do verso 8, ele vai falar assim: se você tem o que comer e beber, você já é rico. A ordem é que não sejamos arrogantes, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. A nossa esperança não pode repousar na instabilidade do dinheiro. A gente está aí num momento do nosso país de instabilidade política e econômica, a gente não faz ideia do que vai acontecer. A turma da previsão não enxerga nada bom. 2026, 2027, se a gente for olhar para o que está previsto aí você tem o efeito Trump, aí você tem o efeito China, aí você tem o efeito Rússia, você tem o efeito Ucrânia. Aí é uma oscilação cambial que vai afetando tudo. A gente brinca, mas nós chegamos a um ponto de ver meio quilo de pó de café vale R$40. E olha que nós somos aquele 1,5%, 2% da população brasileira abastada. Daqui a alguns dias eu vou lá para o Amazonas, pegar o rio Amazonas ali, visitar algumas comunidades ribeirinhas, e já vou antecipar aqui, ano que vem eu quero levar um barco da Casa Viva Itaipava. Cabem 30 pessoas no barco. Eu quero levar 15 médicos ou 15 profissionais da área da saúde. E mais 15 homens e mulheres que, cientes e conscientes da bênção, do privilégio que têm, vão lá ser a extensão das mãos de Deus na vida de quem não tem. Não tem. Pessoas que ficam esperando o barco chegar, Amanda, para poder trocar uma receita médica. Por quê? Porque para conseguir trocar receita médica, dependendo de onde eles estão, eles têm que pegar 6, 7 dias de barco, a canoinha, até Tefé, enfrentar uma fila gigantesca. Gente que não sabe o que é carne, França. Hambúrguer gourmet da Casa Viva, não faz ideia do que é um negócio desse. A única coisa que come é peixe, porque vive na água.
crianças, muitas vezes, que não têm a oportunidade da escola, da educação, brinquedo, televisão, nada. É um outro Brasil. A gente não faz ideia. É porque a gente está centrado na ilha da fantasia. Aí parece que o mundo, né, é perfeito. Ou os insatisfeitos, porque a gente tem a tendência de só olhar para cima, né? E não olhar para baixo. Porque quando a gente vai olhando para cima, a gente começa a ser tomado pela inveja. Porque fulano tem mais. Lá tem uma televisão de 75, a minha só tem 65. Fulano foi para a Europa 3 vezes, eu só fui 2. Mas a gente não olha para baixo e lembra quem não teve o que comer hoje. Crianças, numa realidade do Brasil, que aos 12, 13 anos de idade têm 2 filhos. Por quê? Porque estão situados numa localização no nosso Brasil que tem trabalho escravo, tem comércio sexual, tem. A cada 18 minutos, uma criança é morta letalmente no Brasil. Tem ideia do que é um negócio desse? Uma cidadezinha lá do Amazonas, que todas as meninas da cidade até os 13 anos têm filho. Por quê? Porque o pai e a mãe comercializam as filhas a troco de 5, 6, 8 reais. A mídia não vai falar disso. Mas está lá estruturado. Poder público, as autoridades. E funciona. E funciona. E aí Paulo diz, ordene-lhe que pratiquem o bem. Que sejam ricos sim, mas em boas obras. Generosos, prontos para repartir. Gente, a gente está falando disso aqui. Deus deu dinheiro para nós para 2 coisas. Grava isso no seu coração. Tomar sorvete e ajudar quem precisa. Tomar sorvete é você satisfazer os desejos do seu coração. Não tem nada de errado você comprar bens, não tem nada de errado você viajar para o exterior, nada de errado nisso. Mas lembre-se, a gente tem para ter, mas também para ter para dar. É isso que Paulo está dizendo aqui. É o ciclo divino da generosidade. A gente recebe de Deus. Aí o que a gente faz? A gente desfruta com gratidão. Obrigado, Deus. Porque eu tenho. Mas eu entendi, Deus, que eu tenho também para repartir com generosidade. Porque enquanto eu tenho, alguns não têm. Eu tenho para ter. Mas que eu não me esqueça também de ter para dar. Mas isso só acontece em quem foi esbarrado por Deus. Quem encontrou sua satisfação em Deus. Quem vive com contentamento. Quem alicerça a sua vida, sua esperança, sua alegria em Deus e não nas riquezas. E aí Paulo conclui no verso 19. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. A vida abundante que começa aqui e que rompe o aqui para o além, na presença permanente de Deus, é uma vida que encontra contentamento em Deus. Não uma vida que busca os interesses do mamon, mas busca os interesses de Deus. Que entende que não adianta a gente se reunir, fazer uma vigília de oração, para Deus matar a fome de quem está do nosso lado, se a nossa despensa está cheia de comida, porque nós somos a resposta. É por isso que nós estamos aqui como igreja. Nós não estamos aqui para ter um lugar climatizado, bonitinho, com bom louvor, com uma cadeira confortável, para o nosso bem, não. Nós estamos aqui, sim, para prestar o melhor para Deus, para sermos abençoados graciosamente por Deus, mas sermos abençoados para abençoar. É para isso que a gente está aqui, como igreja do Senhor Jesus.
Por isso eu queria propor uma autoavaliação e a gente encerra com essa autoavaliação. Pergunte a si mesmo: por onde o meu coração tem andado? Será que eu estou vivendo sob a lógica da teologia da prosperidade, buscando a Deus e me relacionando com Deus com barganha? Com desejo de troca, esperando que Ele então realize e atenda aos meus caprichos pessoais? Será que eu já fui tomado pelo mamon, tentando ser o que não sou, para ficar dando satisfação ou impressionando as pessoas que estão ao meu redor, mas ao mesmo tempo deixando de ser o que sou no respeito à identidade de Deus em mim, desagradando o coração de Deus? Ou será que eu estou trilhando o caminho do contentamento, da generosidade sem barganha? Deus, eu estou dando por quê? Porque o Senhor está fazendo transbordar. Tem mais do que eu preciso e eu quero ser um instrumento para abençoar quem não tem nada. O caminho da fidelidade madura, que confia no caráter de Deus, independente de qualquer coisa. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias. Nós acabamos de cantar isso aqui. Agora, é óbvio que esse segundo caminho é mais exigente, porque requer maturidade espiritual, desapego, fé. O caminho da religiosidade é mais fácil. O caminho do coach evangélico é mais fácil. Porque aí você vai cumprindo o ritual, você vai fazendo campanha, você vai declarando palavras de ordem. Mas o caminho do contentamento é o único caminho de trazer paz verdadeira ao nosso coração. Sabe, poder deitar a cabeça no travesseiro e descansar em paz. E não deitar a cabeça no travesseiro e passar a madrugada acordado, acordada, com o coração acelerado, tomado pela ansiedade, pelas dívidas acumuladas, provocadas pela ganância, pelas vitrines das redes sociais, pela sociedade marcada pela performance, fazendo com que a gente macule a nossa identidade, gastando dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para ficar impressionando quem não está nem aí para a gente. Se as nossas preocupações estão em torno do dinheiro, das métricas, dos números, a gente precisa reavaliar as nossas prioridades. Ver onde que está a nossa confiança. Mas se o nosso desejo é de fato fazer a vontade de Deus, nós vamos aprender em Deus a descansar na provisão dEle, se vendo e se entendendo como canal de generosidade de Deus. Porque é aqui que floresce o contentamento. E quem chega nesse lugar não quer sair mais desse lugar. Porque aqui é libertador. Eu não estou prometendo uma vida sem falta. A gente sabe o mundo que a gente está inserido, onde milhões de pessoas piedosas vivem de forma desafiadora. Mas eu, particularmente, entendo que você também temos testemunhado na maioria dessas vidas, uma esperança e uma paz que desafia a lógica. É impressionante isso. Uma turma que me encanta, me inspira, é a turma da limpeza urbana, da coleta de lixo urbana. Essa turma salta atrás de um caminhão. Eu nunca passei por... Gente, eu já rodei esse Brasil. Eu nunca encontrei alguém trepado atrás de um caminhão desse, murmurando. Turma te cumprimenta, salta, manda beijo. Eu falo assim, gente, como? Como? É uma função degradante, porque você está ali, tudo que a gente descartou,
como esse instrumento de coleta, de lançar para lá, lançar para cá, ficar ali. E está ali, não está fazendo outra coisa senão de forma honesta, adquirindo o seu para sustentar os seus. Com alegria. Com contentamento. Gente que inspira. Esses são uns dos tantos. Outro dia, uma jovem de uma comunidade nossa do Rio foi dar notícia para a mãe. Saía de casa às 5 da manhã para vender salgadinho para sustentar a filha na universidade de medicina, para sustentar a filha, para que ela pudesse fazer vestibular para medicina. Passou. Honesta. E quantas famílias monoparentais, cujos marmanjos banana. A gente está com uma geração de banana, penca de banana, saindo das suas responsabilidades, frouxos. A gente está sem referência de homem. Gente, eu falo isso com muita dor no coração. Eu não sei onde a gente vai parar. Mulheres, Deus seja louvado pela sua vida. Homens, pelo amor que você tem à sua casa, seu casamento, acorde. Acorde. A gente chama as mulheres para fazer um encontro espiritual de oração. Tem aí 70, 80, 90. A gente chama os homens para fazer um churrasco, aparece 14, 15, porque cansado, cheio de coisa para fazer. Alguns já tomados pelo mamão. Não é fácil dizer o que eu estou falando aqui. Mas é por amor a você, a sua casa, seu casamento, seus filhos, seu futuro. Porque essa é uma realidade do Brasil. Do Brasil. Mulheres guerreiras. A gente precisa mudar isso. A gente precisa preparar a nova geração de homens e de mulheres que precisam de homens para ter um referencial de homens. E sabe quem é a última agência guardiã de tudo isso? A igreja. É a igreja. Eu podia estar aqui falando sobre a teologia da prosperidade. Faça que você vai ganhar mais, dá 100 que você vai ganhar 1000. Estava lotado aqui. Eu não vou fazer isso. Porque eu tenho um compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Por isso a minha oração é que Deus nos dê coragem para prosseguir a esse lugar que o apóstolo Paulo está nos convidando aqui, do contentamento, da satisfação, da alegria. Para que a gente se torne grato por aquilo que a gente já tem, por aquilo que a gente já recebeu. E que a nossa gratidão se transborde. Primeiro, em expressões de gratidão, sem murmuração. Não ensine para o seu filho que o dinheiro é mais importante do que Deus. Não ensine para o seu filho que o trabalho é mais importante do que a família. Não faça isso. Em alguns casos, isso é irreversível. Ensine para os seus filhos a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A serem apaixonados por Jesus. Agora, isso a gente não encontra em e-book, em TikTok, em YouTube. Isso a gente encontra por meio de uma vida exemplar, cujos pais são apaixonados por Jesus. Cujos corações paternos e maternos não foram tomados pelo mamão. E uma vez libertos disso,
A minha oração é que o fluxo da generosidade de Deus, então, nos alcance. Passe por nós, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa igreja, abençoe Itaipava, abençoe a nossa cidade e abençoe de alguma forma esse mundo carente de contentamento. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nisso, para o nosso bem, mas sobretudo para que Deus seja glorificado através das nossas vidas.